Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações do nosso Vascão que jogou ontem e venceu a equipe do Cuiabá por 2-0, conseguiu ganhar uma posição na tabela, né? Ainda está na zona do rebaixamento, mas agora vai para esse duelo aí contra o Botafogo, com a possibilidade de embolar tudo ali, né, nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre essa partida contra o Botafogo. O Vasco pode ter a volta de Rossi, pelo menos entre os relacionados, né? O Rossi que tá fazendo muita falta desde que saiu lesionado, né, na partida contra o Fortaleza. Pode ser opção para essa partida. Vamos falar sobre Marlon Gomes também. Vamos falar sobre Paulo Brax, né, que não deve continuar para a temporada que vem. Falaremos sobre Luca Oretiano, que marcou o seu primeiro golzinho com a camisa do Vasco ontem. E também falaremos sobre o Boca Juniors. O Boca que está treinando no CT Moacir Barbosa do Vasco. E hoje, durante todo o dia, torcedores do Boca Juniors estiveram em São Januário, ali nos arredores da Barreira do Vasco, tomando uma cerveja, confraternizando com a torcida do Vasco. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vou começar falando da 1xBet. Você pode dar o seu palpite na final da Libertadores, por exemplo, lá na 1xBet. E aqui no comentário fixado tem o link e tem o código promocional do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito lá na 1xBet. Você utilizando o nosso código promocional, o seu primeiro depósito vai dobrar. O link está aqui no comentário fixado e a 1xBet é parceira do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando sobre esse jogo contra o Botafogo, né? O Vasco enfrenta o Botafogo segunda-feira, 7 horas em São Januário. Os ingressos já estão esgotados, né, para essa partida. Todas as entradas foram vendidas antes mesmo, né, do jogo contra o Cuiabá. Ingressos esgotados. É um jogo muito importante para o Vasco sair, né, da zona do rebaixamento e muito importante também para a equipe do Botafogo, né, que está ali buscando, enfim, continuar na primeira colocação. O Botafogo pode ser alcançado pelo Palmeiras em número de pontos, né, caso perca para o Vasco da Gama. Então, vai ser um jogaço com toda certeza essa partida entre Vasco e Botafogo segunda-feira em São Januário, jogo muito importante para as duas equipes. E o Vasco pode ter nesse jogo o retorno do atacante Rossi. O Rossi que saiu lesionado, né, na partida contra o Fortaleza, sentiu a mesma lesão ali na coxa, né, que ele havia sentido anteriormente, e desde então não foi relacionado, né, não teve condições de jogo o atacante Rossi. Ontem ele postou nas redes sociais comemorando, né, pulando bastante, comemorando a vitória do Vasco, ele assistindo pela televisão a partida, e a informação do companheiro Carlos Berbé é que o Rossi ainda não está 100%, mas há possibilidades do atacante ser relacionado. Começar como titular, zero, esquece. O Eric Marcos até que está jogando bem também, o Eric Marcos pode ganhar aí mais uma vez a oportunidade, porém existe a possibilidade do Rossi ser relacionado, né, para esse jogo. Se não ficar à disposição para esse jogo, na próxima rodada contra o América Mineiro, é bem provável que o Rossi já esteja de volta, pelo menos entre os relacionados. Já Marlon Gomes, né? Infelizmente, Marlon Gomes não terá condições de jogo para esse clássico contra o Botafogo. Deve permanecer de fora. O Rossi tem possibilidade, o Marlon Gomes deve permanecer de fora. Quem com toda certeza volta ao time titular na próxima partida, nesse clássico contra o Botafogo, é o atacante Verratti, né? Verratti que esteve ontem na Arena Pantanal torcendo, né? Teve ali como um torcedor mesmo, ficou do lado de fora torcendo ali pelos companheiros, comemorou bastante a vitória do Vasco. E nesse próximo jogo ele volta, né, recupera a sua posição titular após cumprir, né, a suspensão no jogo contra o Cuiabá. O Sebastião, que foi o seu substituto, não fez uma boa partida ontem, apesar de ter participado do gol, né? Ele chuta a bola na trave e a bola sobra para o Gabriel Peck fazer de cabeça o primeiro gol do Vasco da Gama. Então, Verratti de volta no próximo jogo contra o Botafogo e existe a possibilidade do Rossi também voltar. Bom, e falando ainda sobre o jogo de ontem, né? O segundo gol do Vasco foi marcado por Luca Oretiano, uma contratação muito cara que o Vasco fez, né, para essa temporada, e que até aquele momento, né, o Oretiano ainda não tinha mostrado a que veio, né? Tava devendo muito pro torcedor do Vasco o Oretiano.
E ontem ele marcou aquele golaço, deixando 5 adversários para trás, né? Passou no meio de 5 ali e tocou na saída do goleiro. E o Orediano encerrou ali um jejum que ultrapassava 16 meses sem marcar um golzinho. 1 ano e 4 meses sem marcar um gol já. O Luca Orediano encerrou esse jejum num momento importante. E, cara, tomara que o Orediano ganhe aí confiança para ser uma opção, né, pro Vasco nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. Inclusive, vou colocar de novo aqui o gol de Luca Orediano, filmado nas arquibancadas da Arena Pantanal. Confira. Tá aí, né? Golaço de Luca Orediano, e que ele continue, né, ajudando o Vasco nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. Bom, vou falar de Boca Juniors, da torcida do Boca daqui a pouquinho. Antes, uma última informação aqui sobre o nosso Vasco, que é sobre Paulo Brax, né? Informação do canal Atenção Vascaínos. Ontem o canal Atenção Vascaínos falou ali, né, sobre a situação do Paulo Brax, e é bem provável que o Paulo Brax não continue no Vasco para 2024, né? Paulo Brax não deve continuar no Vasco para a temporada que vem, independente do que aconteça, o Vasco escapando ou não do rebaixamento. É uma relação já muito desgastada, né, com o torcedor do Vasco, e o Paulo Brax não deve continuar. Muitas mudanças irão acontecer no departamento de futebol do Vasco para a próxima temporada, independente do Vasco permanecer ou não na primeira divisão. Enfim, é uma excelente notícia, né? O Paulo Brax realmente não tem condições de tocar um departamento de futebol do Vasco. Acabou a temporada, tem que ir pra rua, não pode ficar para a temporada que vem, não. Se Deus quiser, o Vasco vai ficar na primeira divisão e a gente ainda vai se livrar de Paulo Brax. Bom, agora vamos falar aqui de Boca Juniors, né? E você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com o Vasco? Bom, tem a ver, primeiro, que o Boca Juniors treinou no CT do Vasco, né? Treinou hoje de manhã no CT do Vasco, tá desde quarta-feira, né? Utilizando as instalações do Vasco para a final da Copa Libertadores. E no dia de hoje, muitos torcedores do Boca estão concentrados ali em frente a São Januário, né? Estão ali nos bares ao redor ali de São Januário, né? Na barreira do Vasco, enfim, alguns ali concentrados ali perto das organizadas do Vasco da Gama. Enfim, existe uma relação de amizade, né, de respeito entre as torcidas de Vasco e Boca Juniors, e os argentinos estão se sentindo em casa em São Januário durante todo o dia de hoje. Confira alguns vídeos. Então tá aí, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!